Hora de conversar com a Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. A Mônica mandou pra gente o tema dela, que é a questão dos policiais militares. Mas como a gente gosta, digamos assim, de um lado B da história, a Mônica deu uma notícia Não, é ótimo. que merece uma trilha sonora. Toca aí, Felipe. Maravilha. O amor é lindo, Mônica Bergamo. Conta pra gente que notícia é essa, Mônica. Não, a gente deu uma notícia hoje na Folha de São Paulo, na coluna, né, dizendo que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o senador Lindbergh Farias estão namorando, Barão. É isso, e agora eu estou vendo aqui os assuntos do momento no Twitter. Até eu fui parar no assunto mais comentado no Twitter num determinado momento. É o cupido, né, Mônica? Que é uma notícia simpática, né, Barão? De qualquer forma, você gostando ou não deles, odiando, que eu acho que esse assunto vai parar aqui no tópico do Twitter, muito pelo ódio, muito pelo amor, sim. Uma mistura de sentimentos, mas sempre é um sentimento ver um casal aí se formando. Teve uma coisa curiosa aqui, o Alexandre Frota, por exemplo, colocou que legal, desejo sorte ao casal, etc. O Alexandre Frota, que é um opositor aí, contundente do PT e etc, né? Então eu não ia dar essa notícia aqui na rádio, mas você puxou esse assunto aqui. Ô, Mônica, tem a história do Petinder, lembra? Que os caras ligados só ao PT ali, que tinham feito um Tinder. Quem sabe os dois se conheceram no tal do Petinder. Exatamente, né, Barão? Agora é isso, um monte de namoro por aí, né? O Lula assumiu seu namoro. É coisa maravilhosa. A deputada Sâmia Bonfim com o deputado Glauber, agora Gleisi com o Lindbergh. Tem aqui muitas piadas de mau gosto sobre eles aqui no Twitter, mas muito apoio também, muita mensagem simpática, muita mensagem desejando sorte, né? Tem uma até falando, namore alguém que lute como você, enfim, aquelas coisas que tem, mas enfim, não era o assunto, né, Barão? Você me pegou de surpresa. Assim que funciona a rádio, Mônica Bergamo. Tá pensando o quê? Ô, Mônica, vamos falar do assunto agora que você separou pra gente, que é a situação dos policiais militares, né, que vem sendo alvo de discussão nos estados. E aí, Mônica? Pois é, Barão, assunto importante, quer dizer, o motim lá das polícias do Ceará revelou essas tensões e abriu uma série de debates, né? Quer dizer, um deles é sobre as anistias recorrentes que são dadas a policiais que se amotinam. Há vários precedentes e dessa vez, quer dizer, a anistia era uma exigência dos policiais do Ceará para parar o motim, mas o governador Camilo Santana bateu o pé, não arredou, não recuou 1 milímetro e não só negou a anistia, como propôs uma emenda à Constituição do Estado proibindo que ela seja concedida no futuro. Bom, mas além desse debate, Barão, emerge outro, que é o da politização das polícias, né? Hoje, policiais podem se filiar a partidos e se lançar na política, concorrer a eleições sem deixar a carreira. Eleitos, eles têm que abandoná-la para exercer o mandato. Caso contrário, eles seguem nela. Eu conversei com o governador do Ceará e ele me disse que vai propor e que acha necessário a intensificação desse debate, quer dizer, com a adoção de leis que regulem essa situação, que prevejam, por exemplo, uma quarentena aos policiais, um intervalo entre a saída da carreira e a entrada na política. Não pode ser um salto imediato, quer dizer, quer deixar a carreira, quer fazer política, então vai ficar um tempo fora, vai fazer a sua carreira política, depois você se lança candidato. O que ele diz? Ele diz que essa partidarização acabou sendo muito ruim para a polícia, porque os interesses de alguns policiais, eles passaram a ser eleitorais, né, de algumas lideranças, e passaram, segundo ele, a gerar esses movimentos ilegais, esses motins. Então, é exemplo do que já ocorre, por exemplo, com juízes, com integrantes do Ministério Público, quer dizer, a previsão de uma quarentena, saiu da carreira, tem que ficar um tempo para depois entrar na política partidária, tá certo? Agora, essa não é uma preocupação exclusiva, Barão, de governadores, dos civis. Também os militares estão preocupados com essa situação, eu apurei isso, e a gente tem aí um personagem importante que verbalizou essa preocupação, que foi o vice-presidente, o general Milton Mourão. Passou um pouco despercebido, mas ele foi há pouco tempo para Santa Catarina para fazer uma palestra lá para empresários, e ele falou isso, quer dizer, palavras dele. Primeiro, ele disse que não foi o presidente Bolsonaro que politizou as polícias, que governos anteriores já permitiram essa politização, a sindicalização das polícias. Diz ele, palavras do general Milton Mourão, a partir do momento em que uma instituição que se diz militar tem associação de cabo e soldado, associação de capitães, associação de oficiais superiores, a coisa fica complicada. Palavras do general Milton Mourão. Aí seguiu ele, né? Eu fico imaginando isso dentro do Exército. Nós teríamos uma associação de generais que seria poderosíssima.
Aí ele completou: cada vez que se envereda por esses caminhos em instituições militares é complicado. Uma coisa é clara: se a política entra pela porta da frente de um quartel, a disciplina e a hierarquia saem pela porta dos fundos. Então a gente tem essa situação, a gente tem esse rescaldo, a gente tem esse debate que emergiu com essa questão do motim no Ceará, ameaças de motim em outros estados, problemas com polícia em outros estados, e essa é uma questão que em algum momento vai ter que ser enfrentada, né, Barão? E como você vê aí, une personagens de correntes tão diferentes, né, políticas e ideológicas, como o governador Camilo Santana, que é do PT do Ceará, e o general Hamilton Mourão, que é vice-presidente de Jair Bolsonaro, Barão. Pois é uma realidade, Mônica, que a gente sabe há muito tempo. Os policiais não ganham salários adequados, muitas vezes acabam fazendo bico, tendo que submeter a situações que não deveriam enfrentar. Na prática, a legislação, a Constituição diz que policiais não podem fazer greve, não podem fazer atos de paralisação. Só que a gente sabe muito bem que a realidade é diferente. A gente já cansou de ver movimentações, paradas, não fazer boletim de ocorrência, por exemplo, no caso da Polícia Civil, e por aí vai. Só que o que não pode acontecer, aconteceu no Ceará. Tem um limite aí nessa história de negociação. Vamos lá, a Constituição não permite a paralisação, não permite a greve, mas negociar de uma forma minimamente justa é possível, né? Você pode ali de alguma forma exercer a sua profissão, mas peronomútil. A gente já cansou de ver situações como essa. O que não pode acontecer, aconteceu no Ceará. E já tinha acontecido também algo parecido recentemente na Paraíba, ou seja, quando o policial esquece o seu dever de ajudar a população, rasga a farda e vai partir para a bandidagem, para a criminalidade, porque está defendendo teoricamente uma situação melhor de trabalho, de salário. E aí, convenhamos, jogar fora tudo que ele aprendeu ou deveria ter aprendido na academia. Então, são situações diferentes que, infelizmente, está acompanhando nos últimos dias. E, assim, não pode haver a decisão do governador do Ceará, pelo menos foi essa, de não haver anistia para aqueles que realizaram atos criminosos. Isso não pode acontecer mesmo, porque senão toda hora vai ter um cara ali com uma arma dada pelo Estado achando que pode fazer o que bem entender. E a banda não pode tocar desse jeito de forma nenhuma. Exatamente, ali chegou a ter um massacre, né? Pois é. Muitos mortos por falta de policiamento, muitos mortos, uma coisa assim trágica. É porque a gente vê números, né? A gente não desce ao rosto das pessoas, a quem morreu, as famílias que ficaram sem os seus familiares. Quer dizer, de fato o que aconteceu lá foi inadmissível e está gerando agora todas essas questões, quer dizer, debates de questões estruturais, né? Sindicalização, partidarização, anistia, tudo isso aí sendo discutido agora no Brasil, Barão. Mônica Bergamo volta amanhã conversando com a gente nesse mesmo horário. A Mônica que faz um sucesso no Twitter danado. Um beijo, Mônica, até lá. Um beijo.